A lua representa a espiritualidade, as plantas, a beleza, aspectos da vida, aspectos da escuridão, aspectos do mistério. Portanto, este caminho possui o boticário do domínio das plantas, o vampiro do domínio da vida e o domador de feras da interseção entre a vida e a espiritualidade. Dando início à nossa jornada no misterioso caminho da lua, começamos pela fundação, a sequência 9, Boticário. Este é o primeiro passo na busca pelo domínio da vida e da cura. O Boticário, como a sequência 9 de qualquer caminho, é o Beyonder iniciante, mas ele foca imediatamente no conhecimento prático da cura, herborismo e farmacologia. Ao consumir a poção de Boticário, o Beyonder ganha o controle das energias e fluidos corporais em um nível básico, fortalecimento físico. Embora sutil, há um ligeiro aumento de força e na resistência, especialmente contra doenças e venenos. O sentido da vida. O Boticário desenvolve uma conexão instintiva com a força da vida. Ele pode sentir quando uma planta está doente ou quando um ser vivo está gravemente ferido. As habilidades de um Boticário se encontram em dois pilares principais. O Beyonder adquire um conhecimento inato e prático sobre a identificação de ervas, toxinas e componentes para a criação de remédios e poções. E o Boticário pode preparar remédios e antídotos de forma muito mais rápida e eficaz do que um herbalista comum, sentindo intuitivamente a dosagem e a combinação correta. Cura de pequenos ferimentos. A habilidade de canalizar a energia da poção para acelerar a cicatrização de pequenos cortes, contusões e queimaduras. Purificação. Pode purificar a água ou alimentos de forma rudimentar, removendo pequenas quantidades de toxinas. O método de atuação. Para digerir a poção de Boticário, o Beyonder deve incorporar o papel de um curandeiro dedicado e um protetor da vida, curar e servir. O Boticário deve curar ativamente um número significativo de pessoas utilizando sua poção e habilidades de toque, estudar e acumular. É crucial que ele acumule conhecimento sobre venenos, antídotos e as propriedades de diversas plantas, agindo como um verdadeiro farmacêutico místico. Avançamos no caminho da lua para a sequência 8, Domador de Feras. Se o Boticário dominava a cura das plantas e corpos, o Domador de Feras estabelece uma conexão primordial com a vida animal e as forças mais selvagens da natureza, um passo que começa a tocar os mistérios do sangue e da linhagem. Consumir a poção Domador de Feras concede ao Beyonder um aumento da força vital e nas habilidades relacionadas ao mundo animal. Os sentidos são aprimorados. O Beyonder ganha sentidos aguçados, olfato, audição, visão noturna, compatíveis com as de um predador. Força vital. Há um aumento significativo na vitalidade e na resiliência, tornando o Domador de Feras mais difícil de ser ferido e capaz de se recuperar mais rapidamente. O Domador de Feras ganha a habilidade que lhe permite interagir e manipular criaturas vivas, a comunicação e controle de feras, comunicação básica. O Domador de Feras pode sentir e se comunicar com animais em um nível básico e instintivo. Ele pode entender as necessidades, medos e intenções gerais de uma criatura, o domínio. Com esforço e foco, ele pode exercer um controle mental limitado sobre os animais de pequeno e médio porte, fazendo com que o obedeçam e o protejam. Este poder é mais eficaz quanto mais selvagem e menos inteligente for a fera. A imitação. O Beyonder pode imitar certas características das feras para obter um bônus temporário, por exemplo, adotar a postura de um lobo para correr mais rápido ou a de um urso para aumentar a força. Em noites de lua cheia, quando a lua está visível, suas habilidades são notavelmente reforçadas, a cura se torna mais rápida e o domínio sobre as feras mais forte. O toque curativo do Boticário é intensificado, permitindo que o Domador de Feras cure ferimentos mais sérios em si mesmo e em outros, embora ainda não consiga regenerar membros perdidos. O método de atuação. Para poder digerir a poção das feras, o Beyonder deve incorporar o papel do líder da matilha e o protetor da vida selvagem. O Domador de Feras deve viver entre feras e domesticá-las, estabelecendo um relacionamento de liderança e respeito mútuo.
deve proteger a vida, a natureza selvagem, interagindo para equilibrar ecossistemas ou proteger criaturas em perigo. Ele precisa aceitar e se conectar com os seus próprios instintos primitivos e selvagens, sem perder o controle da sua racionalidade. Na sequência 8, o Beyonder da Lua transforma-se em um curandeiro de ervas e em um mestre da vida selvagem, preparando o terreno para os mistérios do sangue e da linhagem que se aproximam. Chegamos à sequência 7, o Vampiro, do Caminho da Lua. Este é o ponto onde o Beyonder do Caminho da Lua entra oficialmente em contato com os mistérios do sangue e transforma-se em algo não humano. Esta sequência é intimamente ligada à facção Beyonder conhecida como Sanguíneos, que são frequentemente descritos como vampiros originais. Essa sequência é o primeiro nível onde o Beyonder adquire uma longevidade significativa e um poder de combate que rivaliza com os caminhos mais focados na força física. Ao consumir a poção do vampiro, o Beyonder sofre uma transformação de linhagem. Seu sangue e fluidos corporais são aprimorados pela energia da lua. O vampiro ganha uma extensão de vida notável, podendo viver até 300 anos se não for morto. Há um aprimoramento na aparência física e no carisma, tornando o vampiro inerentemente atraente e persuasivo. Em contrapartida, o vampiro ganha uma aversão à luz solar, que o enfraquece, e adquire uma necessidade de se alimentar primariamente de sangue rico em espiritualidade. O vampiro combina a cura e o domínio do animal das sequências anteriores com as novas habilidades baseadas na sua linhagem e no poder do sangue. O vampiro torna-se um combatente físico formidável. Ele adquire força, velocidade e agilidade sobre-humanas, capazes de rivalizar com outros Beyonders focados em combate na mesma sequência. O seu poder de regeneração é excepcional, permitindo-lhe curar ferimentos graves rapidamente, desde que tenha acesso a sangue fresco e rico em espiritualidade. O vampiro adquire o domínio de uma variedade de magias e feitiços elementares ligadas à noite e ao sangue. As unhas podem alongar-se e endurecer, gravadas com símbolos místicos, tornando-se garras corrosivas capazes de cortar metal e membranas Beyonders. Pode invocar ou transformar-se temporariamente em um enxame de morcegos, que pode ser usado para ataque ou fuga rápida. Pode criar correntes etéreas ou físicas de energia do sangue para restringir e atacar os oponentes. Para poder digerir a poção e avançar, o Beyonder deve incorporar o papel do sanguíneo nobre e predador. O vampiro deve agir como um ser superior, aceitando e utilizando as suas novas fraquezas, como a aversão ao sol, e forças, como a necessidade de sangue, como parte da sua natureza. Ele precisa dominar e liderar um grupo de servos de sangue ou animais domados, exercendo o seu poder de forma eficaz para alcançar objetivos. Na sequência 7, o Beyonder da Lua torna-se uma criatura da noite, combinando a graça com o perigo e dominando os mistérios da vida através do sangue. Sequência 6, o Professor de Poções. Avançamos para a sequência 6, o Professor de Poções. Este é um estágio de grande aprimoramento na alquimia e na manipulação de fluidos corporais, marcando a entrada do Beyonder ao nível intermediário. No Professor de Poções, transcende as simples criações de remédios, focando na criação de poções avançadas, mutagênicas e até mesmo venenos potentes. Ao consumir essa poção, o Beyonder tem suas habilidades de alquimia e vitalidade aprimoradas a um nível sem precedentes no Caminho da Lua. O Beyonder pode agora identificar e isolar a essência da vida em seres vivos, o que é crucial para a criação de poções complexas. O seu corpo ganha uma resistência muito alta a mutações descontroladas, causadas por substâncias perigosas, permitindo-lhe experimentos com ingredientes altamente instáveis. O poder de regeneração e a força física do vampiro são mantidos e levemente aprimorados. O Professor de Poções manifesta o domínio total sobre a alquimia e a biologia em seu nível. O professor pode criar poções e venenos de sequência média em um tempo drasticamente reduzido, usando ingredientes que seriam difíceis de manusear para um boticário comum. Ele se torna capaz de criar poções de melhoria temporária que aumentam a força, a velocidade ou o poder de um Beyonder, manipulando fluidos e sangue para obter efeitos desejados. O vampiro pode absorver o sangue e outros fluidos corporais não apenas para nutrição e cura, mas também para obter temporariamente as habilidades ou características da vítima,
embora de forma limitada e com um alto custo de risco. Ele pode manipular os fluidos corporais dentro de um alvo para causar dor, hemorragia interna ou incapacidade. O professor de poções adquire a capacidade de usar grandes quantidades de sangue ou fluidos orgânicos para criar golems de sangue. Essas criaturas são fortes, leais e descartáveis, servindo como guardiões, mensageiros ou escudos em combate. Para digerir a poção de professor de poções, o Beyonder deve incorporar o papel de mestre alquimista, obcecado pela vida e seus fluidos. Ele deve criar e refinar uma variedade de novas poções ou venenos, buscando constantemente a perfeição alquímica e o domínio da essência vital. O professor de poções é o mestre da arte da vida e da morte em um frasco, usando a alquimia para amplificar a natureza sombria e poderosa do caminho da lua. Sequência 5. O Estudioso Escarlate. Chegamos a um marco crucial no caminho da lua, a sequência 5, o Estudioso Escarlate. Este estágio marca a conclusão do nível intermediário e a preparação para a ascensão ao nível semideus. O Beyonder não apenas domina o sangue e os fluidos, mas começa a entender os mistérios da linhagem, da herança e da conexão com a lua, em um nível de grande poder. O consumo dessa poção promove a transformação do Beyonder em um ser de linhagem pura. A sua essência vital é purificada e fortalecida. O Beyonder estabelece uma conexão profunda e direta com a lua. Em noites de lua cheia, ele pode canalizar o poder do satélite de forma maciça, aumentando dramaticamente todas as suas habilidades. A sua vitalidade e resistência são reforçadas, tornando-o extremamente difícil de matar, a não ser por dano espiritual direto. A sua vida útil é estendida consideravelmente, ultrapassando os 500 anos. O Estudioso Escarlate manifesta o poder de manipular a linhagem e invocar os mistérios da lua. Ele ganha a habilidade de manipular e influenciar a linhagem e a herança biológica de outros seres. Ele pode identificar linhagens ocultas em indivíduos, reconhecendo laços de sangue e heranças Beyonder de forma precisa. Em combate ou em rituais, essa habilidade permite a corrupção de linhagens inimigas, causando fraquezas ou mutações, ou o aprimoramento temporário da própria linhagem e de seus servos de sangue. As magias baseadas em sangue e fluidos corporais se tornam muito mais poderosas. Pode criar selos místicos de sangue que funcionam como barreiras defensivas ou maldições de ataque, utilizando o sangue de um alvo para prendê-lo ou atacá-lo. A sua capacidade de cura atinge níveis onde ele pode regenerar ferimentos quase fatais e reanexar membros perdidos, usando o próprio sangue ou de outros como catalisador. O estudioso pode invocar energias sombrias ligadas à lua, que podem se manifestar como entidades sombrias para servir como seus guardiões e soldados, especialmente em ambientes noturnos. Para digerir a poção do Estudioso Escarlate e se preparar para a sequência 4, o Beyonder deve incorporar o papel de um sacerdote dos mistérios ocultos e guardião da linhagem. Ele deve investigar e desvendar os mistérios de linhagens antigas e poderosas, especialmente ligadas à lua. Deve realizar rituais místicos sob a luz da lua para canalizar poder e garantir a pureza da sua linhagem. Sequência 4. Rei Xamã. O Rei Xamã é o mestre dos rituais, capaz de simplificar e acelerar a magia ritual do caminho da lua, utilizando o sangue e a vida como seus principais catalisadores. Nesse estágio, o poder Beyonder toca diretamente o plano espiritual, preparando-se para a transcendência angelical. O consumo dessa poção intensifica a fusão de características Beyonders com o corpo espiritual do Beyonder, transformando-o em um ser com grande autoridade sobre as forças espirituais. O Rei Xamã ganha uma capacidade inata de realizar rituais complexos do caminho da lua, reduzindo o tempo de preparação e os materiais necessários. Ele pode até mesmo saltar etapas de rituais, desde que compreenda a essência da magia. Sua resistência a ataques espirituais é maciça, e a sua capacidade de perceber e manipular o plano espiritual é muito superior ao estado de Estudioso Escarlate. A sua regeneração e longevidade atingem o nível máximo. O Rei Xamã pode realizar feitiços e rituais menores quase instantaneamente, sem a necessidade de círculos mágicos complexos, contando apenas com o sangue ou a essência vital. Ele se torna um mestre na criação e uso de substitutos de papel, semelhante ao caminho do louco nas sequências mais altas. Ele pode transferir os danos e a maldição para esses substitutos,
ou usá-los como boneco voodoo para atacar remotamente. O domínio sobre o sangue e a linhagem se transforma em uma arma de corrupção. Ele pode corromper o sangue de um oponente à distância, causando dor, fraqueza ou forçando a perda de controle. A sua capacidade de criar golems de sangue é aprimorada, permitindo-lhe criar criaturas de sangue mais complexas e inteligentes, que podem usar algumas magias mais simples. A invocação de criaturas sombrias da lua é aprimorada. O rei xamã pode invocar entidades espirituais mais poderosas ligadas à lua ou ao mundo noturno para a assistência de combate, estabelecendo contratos espirituais temporários com maior facilidade. Para poder digerir a poção do rei xamã e se preparar para a sequência 3, o Beyonder deve incorporar o papel de xamã mestre e sábio espiritual. Deve realizar e ensinar rituais complexos do caminho da lua, provando sua maestria ao simplificá-los e torná-los mais eficazes. O rei xamã é o mestre da transição, usando a alquimia e a magia ritual para dominar a vida e o espírito, pronto para ascender para o prestigiado nível de anjo. Sequência 3. Auto-invocador, do caminho da lua. O auto-invocador é o ser com autoridade sobre todas as entidades espirituais, o plano astral e a magia de sangue de seu caminho. Neste estágio, o poder é tão vasto que o Beyonder é inegavelmente um semideus/anjo, com autoridade regional e uma conexão direta com os mistérios divinos da lua. O auto-invocador ganha uma autoridade inata sobre criaturas espirituais e os espíritos de sequência mais baixas ligadas ao caminho da lua. O Beyonder tem um controle mais refinado sobre o sangue primordial, tornando-o quase imune a maldições de sangue e doenças. Um invocador pode abrir portais dimensionais para planos astrais e espirituais, facilitando a convocação de seres poderosos. O auto-invocador manifesta o poder de um verdadeiro anjo, focado na convocação de seres poderosos e no domínio da vida e da morte. Essa é a habilidade que define a sequência. O auto-invocador pode chamar e selar entidades espirituais de sequência alta para servi-lo. Ele pode até mesmo invocar aspectos ou sombras de existências de alto nível ligadas à lua. A capacidade de forçar a lealdade e selar contratos com criaturas espirituais é quase absoluta, garantindo que suas invocações não se voltem contra ele. O domínio sobre o sangue e os fluidos permite o controle sobre a forma biológica. O auto-invocador pode mudar temporariamente a sua própria forma ou a de seus servos, conferindo-lhes novas habilidades ou os camuflando perfeitamente. Pode usar o seu poder para impor mutações a oponentes, distorcendo a sua forma física, enfraquecendo-os ou corrompendo a sua linhagem. Para digerir a poção do auto-invocador e se preparar para a sequência 2, o Beyonder deve incorporar o papel de mestre das invocações e guardião dos portais. Ele deve invocar e controlar ativamente entidades espirituais poderosas, usando-as para completar tarefas complexas e provar a sua autoridade sobre o reino dos espíritos. O auto-invocador é o mestre dos reinos, o ser que convoca o poder do cosmos para servir à sua vontade. Sequência 2. O doador de vida. O doador de vida detém o poder sobre a criação da vida, a imortalidade e a essência de sangue em um nível que beira a divindade. Nesse nível, o Beyonder se torna um verdadeiro oráculo da lua e um ser capaz de dar e tirar a vida com autoridade. O doador da vida ganha uma forma de imortalidade dentro de seu domínio, sendo incrivelmente difícil de matar, mesmo para outros anjos da sequência 3. Ele pode reverter danos e se regenerar de ferimentos fatais rapidamente. O seu corpo espiritual e mental é tão refinado que ele pode manipular as energias da lua para criar um reino de Deus rudimentar no plano espiritual, onde ele é a lei da vida e da morte. O doador da vida pode receber profecias e vislumbres do destino de forma muito mais clara, usando a lua como seu oráculo. O doador da vida manifesta o poder de um ser que está prestes a se tornar um Deus, controlando o princípio da vida e do renascimento. Ele pode ir além da simples regeneração e da criação de servos. Ele pode reverter o envelhecimento em si ou em outros e curar ferimentos que destroem a alma, desde que a vítima ainda tenha um fio de vida. Este poder é quase ilimitado. Ele pode dar a vida a seres complexos, usando sangues e fluidos corporais como base. Essas criações são mais estáveis e inteligentes do que em sequências anteriores, e podem ser infundidas com a capacidade de serem Beyonders de sequência baixa. O doador da vida
pode conceder longevidade e imortalidade limitada aos seus servos mais leais. Ele pode canalizar o poder da lua através de sacrifícios, causando fenômenos climáticos ligados a luas, como marés espirituais e nevascas prateadas. Ele pode criar vínculos de sangue com seus seguidores ou inimigos que transferem poder, danos ou até mesmo características de um para outro com a eficácia quase garantida. Para digerir a poção e se preparar para a sequência 1, o Beyonder deve incorporar o papel de guardião da vida e do oráculo do sangue. Ele precisa estabelecer e liderar uma organização ou culto de grande escala que o adore como representante da lua e da vida eterna, demonstrando a sua autoridade sobre a imortalidade. Deve criar novas formas de vida e reverter a morte ou a doença de uma escala milagrosa, provando ser o mestre do princípio da vida. O doador da vida é o ser que domina a dança entre a vida e a morte, o guardião dos mistérios do sangue e o herdeiro legítimo do trono da lua. Chegamos à sequência 1, a deusa da beleza. No caminho da lua, este é o penúltimo passo antes da divindade completa, um nível que transforma o Beyonder em uma existência de alto nível com autoridade sobre a sedução, a vida, a reprodução e a própria beleza. O Beyonder se torna a personificação viva da linhagem purificada e o ideal de seu caminho. O consumo dessa poção garante a fusão da primeira característica sequência 1 com o corpo do Beyonder. Esta fusão o transforma em um ser que é a manifestação física do conceito de beleza e imortalidade do caminho da lua. A beleza é transcendental. A deusa da beleza adquire uma beleza de um carisma irresistível, capaz de influenciar a percepção e o desejo de quase todos os seres vivos. Esta atração é uma forma de poder psíquico. O domínio sobre a linhagem se torna quase absoluto, permitindo-lhe modificar a linhagem de outros seres de forma permanente. A deusa da beleza é fundamentalmente imortal, dentro de seu domínio, regenerando-se de danos devastadores, incluindo a maior parte dos danos espirituais. A deusa da beleza manifesta o poder de um ser que está pronto para se tornar um deus, controlando o princípio do desejo, da vida e do destino. O poder de sedução transcende a persuasão. A deusa da beleza pode encantar seres de alta sequência, forçando-os a obedecer ordens que não contradigam diretamente os seus princípios fundamentais ou objetivos de sua vida. Ela pode amplificar os desejos e vícios das vítimas, levando-os à ruína mental e espiritual. Os poderes das sequências anteriores são amplificados. Ela pode criar vida em escala, infundindo seres simples com linhagem Beyonder, ou criando servos de sangue que possuem habilidades de sequência baixas e estáveis. Ela pode corromper a vida com a sua essência, transformando seres vivos em monstros do caminho da lua, que a servem incondicionalmente. Dentro do seu campo de domínio, a deusa da beleza tem autoridade quase total sobre todos os aspectos de seu caminho, linhagem, desejo e cura. O domínio se torna um paraíso sedutor para os seus seguidores e uma prisão cheia de horror para os seus inimigos. Para digerir a poção da deusa e se preparar para a sequência 0, o Beyonder deve incorporar o papel da entidade mais desejada e poderosa. Ela precisa estabelecer e liderar uma organização ou um culto de grande escala que o adore como a deusa da beleza e da fertilidade, demonstrando a sua autoridade sobre a imortalidade e o desejo. Deve influenciar o destino de figuras importantes através da sedução e da manipulação de seus desejos mais profundos, reescrevendo narrativas sociais e políticas. E detalhe, se você for homem nesse caminho, você se torna automaticamente uma mulher. A deusa da beleza é a força irresistível da vida e do desejo, o ser que está pronto para se sentar no trono da lua. Sequência 0, a deusa da lua. Ao alcançar a sequência 0, o Beyonder se torna um deus verdadeiro, um ser que detém autoridade sobre o seu caminho e sobre os conceitos de vida e morte, sendo um dos 22 pilares da criação. A ascensão à sequência 0 requer o consumo da poção da lua e a integração de 3 características Beyonder de sequência 1 do caminho da lua. Este é o processo mais perigoso de todos, pois o Beyonder deve incorporar a divindade sem ser consumido pela natureza primordial e volátil do caminho. As fusões da sequência 1 e 0 resultam na transformação do corpo divino da deusa da lua. A deusa da lua se torna uma entidade primordial conectada à origem do caminho da lua e com o corpo celestial. Ela tem autoridade total sobre o ciclo da vida, morte, cura e reprodução. A deusa da lua é praticamente impossível de ser destruída em seu reino divino, podendo regenerar-se de qualquer dano, inclusive do conceito da morte. Pode curar qualquer doença ou ferimento instantaneamente e reverter o envelhecimento em qualquer escala, concedendo ou retirando a vida como desejar. O poder da deusa da lua
é amplificado para um controle cósmico sobre o desejo e as emoções primárias. Ela pode influenciar e seduzir emoções de outros deuses, anjos de alto nível através da amplificação de seus desejos e fraquezas. Pode usar o seu poder para espalhar a loucura e o desejo desenfreado em uma escala global, desestabilizando a sociedade e causando caos através da manipulação das emoções. Em noites de lua cheia, o seu poder é maximizado ao ponto de ser quase onipotente em sua esfera de influência. O deus da lua pode assumir a forma que desejar, seja a deusa da beleza perfeita, uma sombra imponente ou a característica Beyonder primordial. Ele pode usar essa autoridade para impor a mutação e maldição de forma permanente. Ao se tornar a deusa da lua, a entidade deve enfrentar um risco constante. O deus da lua corre o risco constante da perda de controle devido à corrupção primordial e aos desejos incontroláveis de seus seguidores, tornando-se uma entidade insana e destrutiva. A deusa da lua é a senhora da noite e da vida, a força criativa e destrutiva que garante o ciclo da existência através do mistério e da atração. Beyonder, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta qual que vai ser o próximo caminho. Eu leio todos os comentários, eu tô sempre curtindo, sempre interagindo com vocês. E é isso, vamos fortalecer a nossa comunidade e deixar a Lords of the Mysteries maior do que já é aqui no Brasil. Tamo junto e até a próxima.